Imagine atravessar um aeroporto internacional em silêncio. Luzes frias refletindo no chão. Pessoas caminhando apressadas, sem se olhar. Tudo funcionando como uma engrenagem perfeita, automática, impessoal. Você se aproxima do controle de imigração. Entrega seu passaporte. Responde perguntas simples: nome, origem, destino. Um procedimento repetido milhões de vezes todos os dias. O agente pega o documento, analisa a foto, confere os carimbos, folheia as páginas com atenção mecânica, até que ele para. Olha novamente o passaporte, frange a testa, levanta os olhos e encara você. Não há erro na fotografia, nem na assinatura, nem nos selos oficiais. O problema é outro, muito mais profundo. O país onde você nasceu não existe. Não se trata de um erro de digitação, nem de uma nação recém-formada, nem de uma nação esquecida. Ele simplesmente nunca existiu. E esse é o início de um dos casos mais perturbadores já registrados pela imigração internacional. Antes de continuar, é importante deixar algo claro. O que você vai ouvir agora não é lenda urbana, não é creepypasta, não é ficção científica. Esse caso foi tratado por autoridades reais, investigado oficialmente, registrado em relatórios administrativos e, ainda assim, terminou arquivado sem nenhuma explicação conclusiva. Nenhuma teoria foi confirmada, nenhuma versão foi assumida oficialmente. O que restou foram perguntas e um silêncio desconfortável. Estamos no início da década de 1950. O mundo ainda tenta se reorganizar após o trauma da Segunda Guerra Mundial. Fronteiras foram redesenhadas, países surgiram do zero, outros desapareceram do mapa. A Europa vive um período de transição. Mudanças políticas, econômicas e territoriais acontecem rapidamente. Nesse contexto, a imigração internacional passa a ser extremamente rigorosa. Documentos são analisados com cuidado extremo. Qualquer inconsistência vira suspeita. Falsificações existem, espiões existem, golpes existem. Mas o caso que estamos prestes a contar não se encaixa em nenhum desses cenários, porque desta vez os documentos pareciam perfeitos. O homem desembarca de um voo internacional como qualquer outro passageiro. Está bem vestido, usa terno, carrega uma mala discreta. Seu comportamento é tranquilo, não demonstra nervosismo, não parece preocupado. Ele fala vários idiomas, responde às perguntas com clareza, demonstra conhecimento geográfico e cultural. Nada em sua postura indica que algo esteja errado. Quando solicitado, entrega seu passaporte ao agente, um documento aparentemente legítimo, papel correto, impressão precisa, carimbos oficiais. Tudo parece normal, até que o agente chega ao campo da nacionalidade. País de origem: Taured. O agente acredita, num primeiro momento, que se trata de um erro simples, talvez um nome antigo, talvez uma grafia incomum, talvez um país extinto. Ele consulta os registros oficiais e então percebe algo alarmante. Não existe e nunca existiu nenhum país chamado Taured. Não aparece em arquivos históricos, não consta em registros diplomáticos, não surgem mapas antigos. Quando informado disso, o passageiro reage com surpresa genuína. Ele não se altera, não fica agressivo, não tenta fugir. Pelo contrário, ele parece confuso com a ignorância das autoridades. E então afirma algo ainda mais perturbador. Segundo ele, Taured existe há mais de 1000 anos.
Para provar o que diz, o homem pede um mapa. Quando o mapa é colocado sobre a mesa, ele aponta com segurança entre França e Espanha. No nosso mundo, ali existe um pequeno país chamado Andorra. Mas no mapa do passageiro, Andorra simplesmente não está lá. No lugar, existe Taured, com nome oficial, com fronteiras bem definidas, com capital identificada. O mapa não parece uma falsificação grosseira. O papel apresenta envelhecimento natural. A impressão é compatível com a época. Os detalhes são precisos. Para ele, aquele mapa representa a realidade. Para as autoridades, é algo impossível. A partir desse momento, as autoridades decidem aprofundar a investigação. Cada carimbo do passaporte é analisado, cada selo é comparado. E algo inesperado acontece. Os carimbos correspondem a países reais, as datas batem, as rotas existem, os registros de entrada e saída fazem sentido. O dinheiro que ele carrega é legítimo, as reservas de hotel estão confirmadas, até a empresa que ele afirma representar consta em registros comerciais. Tudo está correto, tudo é verificável, exceto uma única coisa: a origem. Taured. Sem conseguir explicar o caso, as autoridades tomam uma decisão cautelosa. O homem é retido temporariamente, não como criminoso, não como suspeito de fraude, mas como uma anomalia administrativa. Ele é levado a um hotel próximo ao aeroporto. Um quarto simples, sob vigilância discreta. A porta é monitorada. Agentes permanecem do lado de fora. Nada indica perigo, nada indica urgência, apenas espera. Na manhã seguinte, os agentes retornam ao quarto. A porta está trancada por dentro. A janela está fechada. O quarto está intacto. A cama não foi usada novamente. Os pertences permanecem no lugar. Mas o homem não está lá. Nenhuma câmera registra sua saída. Nenhum corredor foi cruzado. Nenhuma testemunha o viu sair. É como se ele tivesse desaparecido sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. O caso é oficialmente arquivado, sem explicação, sem conclusão. Erro administrativo? Fraude extremamente elaborada? Ou algo que não compreendemos? Até hoje, ninguém conseguiu responder. E talvez o mais perturbador não seja o desaparecimento do homem, mas a possibilidade de que ele estivesse certo. Se você se interessa por mistérios reais que desafiam documentos, mapas e registros oficiais, inscreva-se no canal e ative o sino, que o próximo mistério já está te esperando.